Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu selecionei algumas perguntas que vocês deixaram lá no meu Instagram a respeito da faculdade, do estágio e da profissão de medicina veterinária. Eu tenho uma série de vídeos respondendo essas perguntas, mas eu sempre busco responder perguntas diferentes. Então, se tu ainda não viu os meus outros vídeos respondendo vocês, eu vou deixar alguns linkados aqui abaixo no box de descrição, é só vocês clicarem ali pra ver mais. E daí vocês vão ter vários links com vários outros vídeos, tá bom? Então, vamos lá que eu vou começar respondendo vocês. Se tu ainda não me segue no meu Instagram, me segue lá, que é Medivete do Amor. E também meu perfil pessoal, que é Jéssica Correia Mendes. E então é isso. A primeira pergunta que eu vou responder vai ser essa daqui, ó. Quanto tempo dura o estágio? O estágio que eu tô fazendo é o estágio curricular, o final da faculdade. Então, ele tem a duração de 440 horas. Isso depende de cada faculdade, eu acho, ou do MEC, eu não sei dizer bem ao certo. Mas, atualmente, o estágio que eu faço dura 440 horas. Tá? Essas horas podem ser divididas em 30 ou 40 horas semanais, que seriam 6 horas diárias ou 8 horas diárias. Eu faço 6 horas diárias, então eu comecei no dia 10 de agosto e vou terminar no dia 25 de novembro. Daí mais ou menos agosto, setembro, outubro, novembro, mais ou menos 4 meses, tá? Então, mas lembrando que esse é o estágio curricular, que é o final pra gente poder terminar o curso de faculdade, o curso da faculdade, né, de medicina veterinária. Tem outros estágios que tu pode fazer no decorrer da faculdade por voluntário, tipo voluntariamente. Esses não contam como o estágio final. Tem muita gente que me pergunta isso, inclusive. Próxima pergunta. Nas aulas de anatomia, você era de boa para mexer nas peças anatômicas ou passava mal de ver? Gente, eu nunca passei mal em aula de anatomia, em aula prática, tipo... Não passar mal, eu nunca passei mal. A única aula que eu não gostava de participar, que eu já falei várias vezes, era a aula de necrópsia, onde o animal ele já tá ali morto, ele só tá ali pra estudo mesmo. Essas aulas eu não gostava, eu me sentia mal. Mas aulas de anatomia, que a gente, na minha faculdade é diferente, a gente não tem cadáver nas aulas de anatomia. A gente tem cadáver só nas aulas de necrópsia. Nas aulas de anatomia a gente sim mexe em ossos conservados, mas a maioria é em manequins anatômicos, então eu nunca passei mal em aulas de anatomia. Mas em aulas de necrópsia, que é quando a gente começa a mexer com cadáveres mesmo, daí eu não sou muito fã, não gosto dessa parte. Essa pergunta é interessante. Teve algum problema em associar as matérias na prática durante o estágio? Então eu acredito que ela tenha perguntado das matérias que a gente teve durante a faculdade, nesses 9 semestres de faculdade, em relação ao período prático mesmo no estágio, que é o período que eu tô fazendo agora, que é o estágio final, no último período da faculdade. Eu tive, não dificuldade, assim, de associar uma coisa com a outra, mas eu aprendi muito mais coisas na prática do que na teoria. Na teoria é uma coisa muito engessada, a literatura diz que tu tem que fazer dessa forma, usando essa coisa. Na prática não funciona bem assim, a gente tem mais liberdade, né? Claro que seguindo os protocolos corretamente, né? Fazendo aquilo que é certo. Mas assim, a gente aprende muito mais. Por exemplo, a gente aprendeu na teoria que tal medicamento serve para tal coisa, somente. E na prática a gente sabe que aquele medicamento serve também para outras coisas. Então, é bem legal, assim, a gente ir associando o que a gente viu na prática com o que a gente estudou lá na teoria, que a gente vê que tem uma infinidade de possibilidades aí que a gente pode fazer a mesma coisa. Qual a sua maior dificuldade no estágio? Com certeza a minha maior dificuldade no estágio nesse momento é o raciocínio clínico, e eu tenho certeza que essa não é só a minha dificuldade, mas a de grande parte dos veterinários que estão se formando, que estão iniciando na carreira. A parte de raciocínio clínico, para quem não entende, é quando a gente faz uma consulta de um animalzinho, chegou um animal para consulta. O tutor vai lá e fala tudo que tem acontecido com o animal nesse último tempo, fala o porquê que ele tá levando no consultório para consultar com o médico veterinário, e a partir disso e também do exame físico geral, que é a palpação, temperatura, exames de sangue, ausculta, pulmonar, cardíaca, enfim, a partir desses momentos aí que eu citei para vocês, a gente tem que fazer um raciocínio clínico para tentar descobrir o que o paciente tem. Essa parte é a mais difícil pra mim, eu tenho certeza que a maioria das pessoas vai concordar com isso também, porque, assim, a gente tem bastante coisa na faculdade sobre raciocínio clínico, mas ao mesmo tempo não é tanta coisa assim, entendeu?
a gama, assim, a diversidade de doenças, patologias e coisas que a veterinária tem é enorme. E a gente tá conversando com o tutor, não com o paciente, que nem na medicina humana, né? Então o tutor tem que falar aquilo com base no que ele acha que está acontecendo com o animal e a gente tem que acreditar no tutor e com base nisso saber quais os exames complementares que a gente vai pedir, quais os medicamentos que a gente vai poder entrar. Então isso tudo faz parte do raciocínio clínico e essa parte pra mim é muito complicada. Isso é só na prática realmente que a gente aprende, estudando muito também, né, na literatura, mas principalmente na prática. Tem coisas hoje em dia que eu já acompanhei em várias consultas que hoje em dia eu já meio que tô acostumada. Acostumada é uma palavra meio forte, porque eu tô recém no meio do estágio, né? Mas digamos assim, tem coisas mais recorrentes na rotina que eu já tenho um raciocínio mais rápido, tá? Mas no geral, assim, essa parte pra mim é mais difícil. Se você tivesse a oportunidade de trabalhar na clínica que você está estagiando, você aceitaria? Gente, com certeza, com toda a certeza do mundo. A clínica que eu tô fazendo estágio, eu dei muita sorte de ser um local, assim, exemplar, um local que tem profissionais que estão dispostos a me ajudar. Não tem ninguém ali que se acha superior aos outros. Todo mundo, literalmente, não tem ninguém, sem exceção nenhuma. Todo mundo ali é legal, é prestativo, é amigo. Então, assim, com certeza, tá? Sei que várias pessoas não têm a mesma oportunidade que eu tenho de fazer um estágio num local legal, num local que tenha didática pra te ensinar, que não tenha competição. E eu consegui esse estágio, graças a Deus, porque eu sou uma pessoa, assim, que preciso desse incentivo, sabe? Se eu tivesse estagiando num local que não me desse esse incentivo, que me mostrasse que eu sou inferior, eu não sei o que seria de mim. Então, com certeza, eu aceitaria sim. E graças a Deus, né, que eu tenho essa oportunidade. E eu espero que daqui pra frente, nos locais que eu vá trabalhar, seja assim também. Próxima pergunta. Você poderia descrever o seu estágio em uma única palavra? Eu tava pensando nessa pergunta e a palavra que eu definiria é aprendizado. Que eu tô aprendendo muita coisa. Eu nunca pensei que eu pudesse aprender tanta coisa em tão pouco tempo, sabe? Atualmente, quando eu tô gravando esse vídeo aqui, falta uma semana pra eu fazer 2 meses de estágio. Então, teoricamente é pouco tempo, né, de estágio, 2 meses, e eu vejo, assim, a carga de aprendizado que eu já tive, que eu já tenho nesse tempo, nossa, é muito grande, principalmente porque onde eu faço estágio tem uma recorrência, assim, de casos, de atendimentos enorme, então tem muita coisa pra gente estudar lá. Tem várias, assim, patologias, tem vários casos clínicos, então tem muitas experiências, assim. Tem gente que faz estágio em clínicas que não tem quase fluxo de atendimento, então é sempre mais do mesmo e com certeza a palavra que me define no estágio nesse momento é aprendizado. Essa daqui é muito especial pra mim, ó. Qual foi o paciente que você mais sentiu dó ou se emocionou com o caso dele? Ai, gente, essa pergunta, inclusive, eu respondi ela nessa semana agora no meu Instagram, lá nos stories, que foi o caso da Bruninha, que é a cadelinha que eu adotei. Ela era uma cadelinha de rua que uma pessoa resgatou e levou ela lá pra clínica pra tomar os primeiros socorros porque ela tinha sido atropelada. Ela tava totalmente desnutrida, cheia de carrapato, enfim, uma história assim bem triste. Ela morava no cemitério da cidade, então, e eu adotei ela. Então esse foi o caso que mais me sensibilizou, com certeza, porque ela não tinha uma casa, ela era uma cadelinha de rua, ela foi atropelada, ela morava no cemitério, ela tava magrinha, agora ela já tá mais gordinha e ela tá aqui comigo. E eu já mostrei ela pra vocês lá no meu Instagram, então se tu ainda não viu ela, vai lá ver, tá? E eu não vou mostrar ela aqui nesse vídeo porque eu quero que vocês vão no meu Instagram ver os posts que eu fiz sobre ela. Ó, essa aqui é sobre estágio também. Como é a rotina no estágio? Chegam pacientes a todo momento? A rotina lá, como eu falei pra vocês antes, tem um fluxo muito grande de atendimentos, então não chega a todo momento, a toda hora, mas tem muitos casos, muitos pacientes que chegam, principalmente de emergência. Então é uma clínica lá que a gente tem uma rotina bem louca, assim, de emergência. Então essa parte eu tenho gostado bastante. Era uma matéria na faculdade que eu tinha muita dificuldade, foi no último semestre, agora no 9º semestre que eu tive a matéria de emergências.
E eu tô aprendendo isso na prática mesmo agora, porque lá tem muito caso de emergência, de cachorro atropelado, tipo a Bruninha, cachorro mordido, atacado por outros cães, intoxicado. Então, assim, chega bastante coisa mesmo. Tem um fluxo muito grande de consultas também, pacientes que vão consultar e acabam tendo que ficar internados porque estão desidratados, desnutridos ou com algum problema, né? Além disso, que tem que fazer exames, precisa de monitorização. Então a rotina lá é bem louquinha, assim, é bem boa, sabe? Pra quem gosta de aprender, ela é maravilhosa. O que você fez para completar as horas complementares? Pra quem não sabe, em toda a faculdade, de qualquer curso, tem, pra te conseguir se formar, não basta só passar em todas as matérias e fazer o estágio obrigatório e o TCC. A gente também tem que ter uma carga horária de horários complementares, né? Que na minha faculdade são 200 horas complementares que a gente tem que fechar no final do curso. Daí tu pode fazer congressos que ganha certificado, palestras, cursos extras, online, presencial, tudo isso que tu ganha certificado, tu pode apresentar e ir acumulando essas horas até fechar o número de horas que a faculdade exige, tá? E eu fui fazendo assim, eu participava de congressos, de simpósios, assistia palestras online ou presenciais. Eu também usei algumas horas da outra faculdade que eu fazia, que contou também como horas, inclusive eu ganhei bastante horas da outra faculdade que eu fazia. E assim, gente, é isso, a gente vai fazendo isso. Monitorias também valem como horas, então tudo que tu fizer de extra classe e que tu ganha certificado, tu pode apresentar na tua faculdade pra contar como horas complementares, tá? Então fiquem de olho nisso, porque tem muita gente que chega no último semestre e não tem nada de horas complementares e é muito difícil de conseguir, não é uma coisa fácil, então assim... Tem gente que não se forma porque não fechou as horas complementares. Então tu imagina, tu faz toda uma faculdade, tu passa em todas as matérias, tu terminou teu estágio, tu fez teu TCC, mas tu não se formou porque tu não tinha as horas complementares. Então corram atrás disso, porque não é tão fácil assim. Uma pergunta sobre o TCC. Qual foi a parte mais difícil do TCC? Gente, eu tô começando meu TCC agora, tá? Eu ainda tô fazendo a introdução dele. Então, com certeza, a parte mais difícil pra mim tá sendo começar o TCC. É muito difícil de tu tirar do papel e colocar... Tirar do papel não, tu tirar da prática e colocar no papel, na verdade. É muito difícil, então, assim, eu tô meio desleixada até com o meu TCC, eu confesso pra vocês. Tudo que eu fiz no meu TCC foi o que eu mostrei aqui no canal, então vocês viram que não foi quase nada ainda e eu tenho que entregar ele no início de dezembro. Então, agora, digamos que eu fiquei um pouco assustada. Mas é isso, então a parte mais difícil pra mim tá sendo começar, mas eu vou dar um gás e vou mostrar essa rotina pra vocês aqui, inclusive. Então essas foram as perguntinhas de hoje, eu espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês. Se vocês quiserem participar do próximo vídeo de perguntas, me sigam lá no meu Instagram e fiquem de olho nos stories, que eu sempre abro uma caixinha de perguntas pra vocês lá nos stories, tá? Então, pra vocês conseguirem deixar as dúvidas de vocês lá. E é claro, vocês também podem sempre me mandar direct ou comentar aqui abaixo, né? Que eu vou responder o máximo de pessoas que eu conseguir, tá bom? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.